todos vocês aí que estão nos ouvindo. Espero que seja edificante para todos vocês esse bate-papo agora. Eu vou falar um pouquinho do Guilherme. Seja bem-vindo Obrigado. aqui na Rádio Sintonia, pastor Guilherme. É pastor e Eu sou empresário de tudo, sou também, empresário, né? isso. Eu acho que a Tati vai contar um pouquinho de mim aí, mas uma alegria estar com vocês, viu? seja bem-vindo aqui na Rádio Sintonia, viu? Muito obrigado. Nosso amigo, né? Amigo da Tati é nosso amigo, né, Tati? Eu acho que assim, Obrigada, Deus me querida. acolheu muito bem na Revive, que eu conheci o Guilherme na Revive, na igreja que eu vou, aqui em Atibaia. E de lá pra cá foram muitas bênçãos, tem o Joel também, mas hoje eu vou falar um pouquinho do Gui. Ele é formado em administração de empresas pela Faculdade de Economia pela Faculdade de Economia de Administração da USP, mestre em divindades pelo Seminário Teológico Servos de Cristo. Há quase 30 anos, empresário no setor imobiliário como loteador, incorporador e construtor. Há quase 20 anos, pastor batista. Em 2006, organizou a Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo e em 2020 iniciou a Igreja Batista Revive em Atibaia. Além disso, ele é presidente do Conselho de Administração e Organização Ambassadors Futebol, presente em mais de 30 países. Ajuda em outras organizações não governamentais. Casado com a Ana Lu, pai da Vitória, da Valentina, Valéria e Vanessa, que ainda tem tempo para vir na rádio. Pois é, Gui, é uma responsabilidade, viu? Compartilhar um pouquinho da minha vida aqui com vocês. Você vê que eu sou pastor, mas eu sou empresário, ou seja, é carne e osso como todo mundo, né? Às vezes as pessoas criam essa mística do pastor, né, do padre. Eu vi o padre Alex agora comentando, falando tão bonita a palavra de Deus. Mas a gente é normal como todo mundo. A gente sofre as mesmas coisas, as mesmas dificuldades. A única diferença é que Deus nos chamou para algo especial, que é levar as pessoas até Jesus, né? Então, além de eu ter essa maneira de eu sobreviver, de eu viver, que é através como ser um empresário, eu também fui estudar, fiquei mais de 4 anos em seminário ali, para poder servir a Deus também, né? Ajudando as pessoas. Então, a gente equilibra vários pratos ao mesmo tempo. é isso aí. Ô Gui, a sua história é linda, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu lado empresarial. Eu falei aqui que você é formado em economia, você é construtor imobiliário, tudo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e se isso influencia, porque muitas pessoas perguntam, aí você vai levar um pastor, eu quero que ele fale um pouquinho sobre o lado empresarial e o lado da fé junto. A gente consegue fazer isso? Olha, o convite que Jesus faz, inclusive nesse texto que o próprio pastor, o padre Alex Nogueira leu, aí de João, é um convite para todo mundo. Naquele texto de João capítulo 21, Jesus ele termina falando: siga-me. Esse é o convite para todas as pessoas, seguirem a Jesus. Todas as pessoas, não importa a profissão que seja. Não é só para os religiosos, não é só para o clero, né? Esse convite é para todo mundo seguir a Jesus. E o que significa seguir a Jesus? Você, na profissão que você tiver, naquela área que você estiver buscando a sua renda, o sustento da sua família, você ter o caráter de Jesus. Então, sim, é possível você ser empresário. A gente sofre, né? Porque a gente
em qualquer área você tem que ter uma ética, você precisa ter uma conduta que seja agradável a Deus. Então você não vai pagar propina para conseguir algumas licenças, você não vai subornar para conseguir algumas vantagens, você não vai sonegar o imposto, né, porque Jesus mesmo falou: dai a César o que é de César. Então existe toda uma discussão sobre ética, existe uma cadeira de discussão sobre isso, é um assunto assim, de um curso, não é de uns 5 minutos de uma Não é rádio. de 10 minutos na rádio. E que assim, sim, você tem que imitar Jesus em tudo que você faz. Você vai imitar Jesus como uma empresária dona de rádio. Você vai imitar Jesus como uma mãe de seus filhos dentro de casa, né? Na verdade, ali é o lugar mais difícil de você imitar Jesus, de você ter o caráter de Jesus. A boa notícia é que Jesus nos capacita para isso. A boa notícia é que Jesus está com a gente. A qualquer área, né? A qualquer momento. A qualquer momento. Você viu que na palavra fala, eles eram pescadores, né? E eles, como pescador, eles queriam que Jesus estivesse perto dele, né? Próximo a ele, né? E quando a gente busca Jesus em qualquer momento, em qualquer área da nossa vida, a gente consegue. Você viu que eles lançaram a rede, Jesus estava ali, né? Porque eles chamaram Jesus. Exatamente. E ali eles lançaram a rede no mar, eles cataram tanto peixe, que eles não estavam dando conta. E a rede não arrebentou, né? A quantidade de peixes. Então, quando a gente chama o nome de Jesus, a gente clama o nome de Jesus, qualquer lugar, qualquer área do nosso trabalho, Jesus estava ali. Ele estava junto com os pescadores, né? Então, e ele quando foi embora, logo depois ele subiu aos céus, mas no última palavra dele, lá daí é o Evangelho de Mateus que fala. A gente leu com o Padre Alex aqui o Evangelho de João, mas Mateus ainda fala assim: e eis que estou convosco todos os dias. Ele vai estar com a gente. Agora, por que talvez os empresários perguntem tanto isso, Tati? Porque a gente pode ter uma percepção errada de que com Jesus todos os nossos problemas acabam. Sim. É uma percepção errada. Por quê? Jesus mesmo falou assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está com a gente, a diferença é que ele está caminhando com a gente. Mas não é porque, assim, o que eu vejo, tá? Eu não sou pastora, eu canso de falar aqui, porque quem fala, lida com a Isaura e hoje com você, as pessoas falam assim: mas nós somos empresários, a gente tem que matar um leão por dia, tudo. A gente tem que ter fé, a gente tem que orar para o Senhor antes de sair. Eu falo que a gente sai para a batalha, né? Quando você sai da sua casa, você sai para a luta. Então você vai para o seu emprego, você vai para a sua empresa, mas você vai com a proteção de Deus. E às vezes é muito difícil você acreditar, porque às vezes falta o pão, falta dinheiro, tem gente querendo, às vezes, passar a perna em você. Já aconteceu isso com você, de você falar: Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Muito. Eu às vezes me sinto meio como a história do Jó. Sabe o Jó na Bíblia? Que só acontece desgraça. E assim, eu fui bem sucedido em muitas coisas que eu fiz. Graças a Deus, né? Mas eu enfrentei muitas dificuldades, né? Mas assim, o que acontece? A gente tem essa percepção de que tudo é uma questão espiritual. É e não é. O que quer dizer com isso? Tem um aspecto espiritual que Jesus está nos abençoando, mas tem um aspecto que Jesus já, inclusive a Bíblia nos dá a ordem para a gente ser o melhor, para a gente dar o melhor de nós mesmos. É isso que ele quer, né, para cada um de nós. Então o que acontece? Tem essa ideia de que se eu entregar minha vida para Jesus, agora ele vai cuidar de mim, vai me abençoar e eu vou poder relaxar. Não. Agora que você tem a vida para Jesus, seja o melhor empresário. Dedique-se, vai estudar,
vai trabalhar, vai ralar, vai se dedicar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 fala: quer que você coma, quer que você beba, ou você faça qualquer coisa, faça. Antes você fazia por vaidade, antes você fazia por ganância, quero ficar rico. Agora faça para a glória de Deus. Faça por É amor, isso aí. né? Amor a Deus, Faça né? para a glória de Deus, É. ou seja, Deus vai olhar o que você fez e Deus vai ser glorificado. Então, Deus me abençoou, eu estudei numa ótima escola, fiz administração pela USP, né, você comentou, fui estudar 4 anos de teologia, né, assim, ralando mesmo, para ser um bom pastor, né, para conhecer bem a palavra de Deus. Então, a gente não pode abaixar a guarda e achar assim, agora que eu entreguei minha vida para Jesus, Vai ficar na área de conforto, eu vou né? ficar no conforto. Exatamente. Agora que você é de Jesus, dê um bom testemunho e vai estudar. Vá se Vai preparar. fazer a diferença no mundo empresarial, Vai no mundo ser- que Deus colocou. Uma vez, um sapateiro chegou para Lutero, lá na Alemanha, isso no século XVI. Falou assim, olha, eu ouvi os seus ensinamentos e eu, na verdade, eu quero largar tudo e quero ser um missionário, servir a Jesus, servir a Deus. E o Lutero falou assim, mas o que você faz? Eu sou um sapateiro. Então, se você quer agradar a Deus, volte lá para a sua oficina e seja o melhor sapateiro da cidade. Que lindo que E vá fazer os melhores sapatos Faça o melhor, né? e cobre um preço justo. Não vai querer também explorar as pessoas, né? Então, uma palavra que eu tenho aqui para aqueles empresários, aqueles estão profissionais de começando agora, que ou estão os ralando, empresários. mas querem seguir a Jesus? Sim, vocês vão enfrentar dificuldades, né? Porque servir a Jesus, a gente está dizendo não a muita coisa do mundo, né? A gente está dizendo não a esse jeitinho fácil de ganhar a vida com corrupção, né? Que o povo brasileiro está cansado, não aguenta mais. Não aguenta mais Né? mesmo, né? Está vivendo um mundo muito difícil, né? Está muito difícil a gente acreditar nas pessoas, né? Isso, e seja o melhor empresário, seja o melhor funcionário na empresa que você está trabalhando. É isso aí, Gui. Seja o melhor, dedique-se, porque você está fazendo em primeiro lugar para Deus. E depois para os outros. Em Não segundo precisa lugar. ficar se preocupando com o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar, porque você parou uma parte da sua vida para montar a igreja aqui em Atibaia. Todo Sim. mundo sabe disso. Sim. Você é um cara sensacional. Você tem um testemunho de vida muito forte, porque uma vez você já comentou comigo aqui na igreja, né? Se você me permite falar, Claro. você passou alguns perrengues, mas um testemunho de vida com a sua primeira esposa. Eu gostaria muito que você falasse isso. Como eu falei aqui, me sinto às vezes um pouquinho como Jó, né? Porque em 2 anos eu perdi a minha esposa com câncer, eu encontrei uma doença grave e a empresa que eu tinha na época, sem entrar muito em detalhes aqui, mas coincidiu com aquelas famosas pedaladas fiscais do governo federal, que eles me deram um calote e eu quebrei a minha empresa na época, né? Então foram num prazo muito curto, assim, foi uma bola de neve que me atropelou, me derrubou. Com 3 filhas pequenas. Eu tinha 3 filhas na época, era casado com a Isabel Passiti e ela contraiu um câncer muito rápido, em 4 meses faleceu e a gente tentou de tudo. As meninas tinham 11, 9 e 5 anos, 3 meninas, né? Então foi bravo. Difícil, Foi né? muito bravo. E aí, Tati, claro, o chão some,
né? Só tudo isso aconteceu na sua O vida. chão some, foi muito rápido tudo. E eu assim, ansioso. Falei, Deus, como é que eu vou criar agora essas 3 meninas? E você perdeu a fé em algum momento de tudo isso que estava acontecendo na sua O vida? que aconteceu? Eu lembro que eu estava num sofá de casa, num dia que o médico falou assim, olha, o tratamento não deu certo, a cirurgia não deu certo, espalhou metástase e é um câncer muito bravo, não sei quanto tempo de vida. Pra você ter uma ideia, ela faleceu 16 dias depois. Mas assim, pode ir para casa que ela vai morrer, né? E eu fiquei sem chão e eu falei, Deus, como é que eu vou criar essas meninas? Né? Eu não sei. Ser pai ao mesmo tempo e mãe, não é fácil, né? O pai, né? Pai e mãe, né? Exatamente. E empresário. E aí eu brinquei, né? Assim, Deus, eu não sei nem cozinhar, entendeu? Como é que eu fazer jantar para as meninas, chegar em casa, não sei comprar roupa para as meninas, né? Coisas que a mãe faz. Sim. Né? E 2 dias depois, eu estava sentado no mesmo sofá, e aí eu lembro claramente, ouvindo assim, na minha mente, Guilherme, você não sabe alimentar suas filhas? Você não sabe vestir as suas filhas? E veio o texto de Mateus, no Sermão do Monte, né, Jesus falando assim, no capítulo 6, lá no versículo 29, 30 até o 34. Você está preocupado com o que comer? Você está preocupado com o que vestir? Olhe as aves do campo. Elas não se preocupam com o que comer. E eu, que sou seu pai, me preocupo muito mais com você do que com as aves do campo. Olha as flores do campo, que nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu se vestir de maneira tão bela quanto elas. Eu é que as formei, eu é que as criei, mas elas nascem de manhã, à tarde elas murcham e morrem. Você acha que eu estou preocupado muito mais com você, meu filho, em vestir você, do que com uma florzinha no campo? Então, não se preocupe com o dia de amanhã. O que você tem que fazer? Busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, que é o que vestir, o que comer, eu vou dar para você. E isso confortou seu coração de maneira... Aí quando eu vi aquele texto, foi quase que um burro assim, né, na minha cara, eu falei assim, caramba, eu já era pastor. Aí eu me vi numa encruzilhada. E acho que é uma encruzilhada que todo cristão deve compreender isso na nossa vida. Que é assim, ou eu confio em Deus no meio desse furacão que eu estou passando na minha vida, né? No meio desse redemoinho, dessa crise gigantesca, ou eu confio na palavra de Deus que Ele vai cuidar de mim e que Ele vai prover, e eu não vou ficar ansioso, ou qual a outra opção que eu tenho? Rasgar a Bíblia, abandonar a minha fé e ser ansioso. E eu não vi um caminho no meio ali. E a sua família sempre, todas foram da igreja, seu pai, sua mãe, seus irmãos? Eu tenho parentes que não são, né? Acho que é uma coisa muito pessoal isso daí, né? Meus pais me criaram, né? Mas é uma decisão particular, cada um tem que tomar a sua decisão, se quer seguir Deus ou não. Mas ali eu vi claramente, ou eu confio em Deus e não fico ansioso e descanso em Deus e Ele vai cuidar de mim, ou eu abandono a minha fé. Tudo que eu preguei, que eu falo para as pessoas fazerem, né, eu vou abandonar. Aí eu cheguei e falei assim, tá bom, tá decidido. Eu vou seguir a Jesus. Que é o certo, né? E não vou ficar ansioso. Que lindo! É uma decisão assim, racional, quase que às cegas.
Mas a fé, E que é muito difícil, né? Imagina um pai com 3 filhas, o seu mundo caindo, e é muito complicado isso. mas a fé é caminhar a cegas, Tati. Você fala assim, como é que vai ser o dia de amanhã? Não sei. Pertence a Deus, né? Não sei como é que eu vou, se eu vou, como é que vai ser o jantar amanhã? Não sei. Como é que você vai... Não sei, só sei que eu vou confiar. E Deus vai provendo. E o texto de Mateus lá termina assim, um dia de cada vez. É isso aí. Ô Gui, eu tô adorando esse papo, mas eu queria que você definisse o Guilherme. Quem é o Guilherme para você? Ah, o Guilherme é um pecador que precisa da misericórdia de Jesus diariamente, que ama Jesus com todas as suas falhas, que entendeu até através dessas crises gigantescas que ele passou, né, como é grande o amor de Deus. Eu experimentei isso de uma maneira assim impactante. Se eu já entendia racionalmente com a minha viuvez, com os problemas que eu enfrentei na vida, né, eu senti na pele isso. Eu conheci Deus de perto. Então, o que eu quero é que as pessoas conheçam a graça de Jesus, conheçam o amor de Jesus, conheçam esse Deus presente que cuida da gente, A todo momento ele cuida, né? Ele cuida de uma maneira impressionante e ele nos resgata daquele poço que a gente está no fundo do poço, ele vai lá e tira a gente de lá, ele nos ama. Ah, mas Guilherme, você não conhece minha vida, eu já aprontei tanto, já pisei na bola tanto. Onde teve muito pecado, teve mais ainda a graça de Deus, né? Paulo fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não tem situação que a gente não consiga ser resgatado. Resolver, né? Com Cristo a Ser gente resgatado. resolve. Deus, o Guilherme, então quem é o Guilherme? É esse que experimentou a graça de Jesus e quer que as pessoas conheçam essa graça. Um amor. Quer conhecer o amor de Deus, quer ter essa experiência. O amor de Deus, Tati, ele é indescritível, não cabe na nossa cabeça o tamanho do amor de Deus. Então, eu quero isso, eu como pastor, como empresário, né, como pai, como, enfim, amigo, eu quero que as pessoas conheçam esse amor de Deus. Um fracasso. Ok. Um fracasso que eu tive vários, né? Tive a minha empresa, na época, ela quebrou, né? Mas tudo bem, eu levantei, teve outros negócios, né? Você me pergunta, amor, eu tenho o amor de Deus, né? Tenho o amor da minha esposa na Lu também, né? Das suas filhas que são lindas, família abençoada, família depois ainda Deus me maravilhosa. mandou a quarta filha, né? Que é a Vanessinha, tinha as 3 no primeiro casamento, agora eu tenho um furacãozinho lá em casa. Quantos né? anos? Ela vai fazer 5. 5 anos, que bênção, né? E eu estou casado com a Ana Lu desde 2014, já são 11 anos, né? Que é um presente que Deus me mandou, esse é o amor que você me perguntou. Você mudaria alguma coisa na sua vida? Claro que todo mundo toma decisões que às vezes, né, poderia ter repensado, né? Mas, de novo, eu volto para o assunto de graça. Então, decisões empresariais, né? Claro, a gente pede perdão para Deus. Eu me vejo como um pecador, né? Paulo, o apóstolo Paulo, super apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento, ele uma vez ele falou assim, eu sou o maior dos pecadores. Como assim? Né? É porque ele está muito próximo de Deus. Então, a gente vê pecados na nossa vida que a gente fala, Deus, tem misericórdia de mim. Né? Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua ajuda. E todos nós somos pecadores, né? A gente tem que entender que a gente somos pecador, né? Exatamente. E a gente tem que pedir para Deus perdão o tempo todo, que Ele tenha misericórdia de cada um de nós, né? Exatamente. Então, mas a gente tem essa percepção quando a gente está próximo de Deus. É que nem, eu vi uma ilustração muito legal.
é que nem um pintor de parede. Você vê uma... É uma arte, né? Você vê uma parede pintada, não, a parede pode ser branca. Aí você olha de longe, está pintada? Não, a parede está pintada e tal. Mas daí você acende a luz do ambiente, da sala, aí você vê umas manchinhas, você vê umas irregularidades e tal. Agora, se você pegar uma lâmpada e encostar na parede e varrer toda a parede com aquela lâmpada, você vai ver muitas imperfeições. Ou seja, quanto mais próximo da luz que a gente tiver, que a luz é Jesus, Você sabe? mais a gente vê como a gente é pecador e imperfeito. Exatamente. E eu vi esses dias uma coisa que me chamou muita atenção. Eu acompanho bastante coisa assim, até mesmo por conta da rádio, no YouTube. E aí o cara tava falando assim, o que é mais fácil? Você ir para as coisas do mundo ou você ir para Cristo? Isso numa entrevista, o cara pegou e falou assim, eu acho que é ir para as coisas do mundo, né? É muito mais fácil você ir para as coisas do mundo. Aí ele falou assim, mas você tem certeza que a sua resposta está correta? Ele falou, lógico, porque é muito mais legal, é muito mais diversão, tudo, mas a droga é paga. Me permite falar tudo isso aqui. Prostituição você tem que pagar, bebida é paga, nada de graça. Quando você vai para Deus, tudo é de graça, a graça do Senhor basta. Quando você vai para Deus e você pede, Senhor, me salva, Ele não te cobra nada. Então, assim, tudo é de graça quando você vai para Deus. A gente tem uma dificuldade de entender essa expressão, o que é a graça, né? Exatamente. Porque por mais que a gente tente fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, né? A graça basta. Exato. Né? E a palavra graça, ela tem na língua portuguesa muitos desdobramentos. Por exemplo, você fala assim, nossa, mas que comida sem graça, né? A pessoa é engraçada, né? A pessoa cheia de graça, né? Cheia de brincadeiras, que gracioso o rosto de uma pessoa. Olha quantas palavras em português, tudo isso para a gente entender um pouquinho o que é a graça de Jesus, que é um presente ao mesmo tempo, mas uma coisa bela, é uma coisa gostosa, é uma coisa boa, agradável, entendeu? Tudo isso é a graça de Deus e está disponível a gente. E é de graça. E você não tem que fazer nada para receber. Exatamente. O Gui, como você concilia a igreja, a sua empresa e a família? Misericórdia, assim. Só não pergunte isso para minha esposa. É difícil, claro, porque a gente tem que sustentar a família. Eu diria assim, o meu primeiro chamado é cuidar da minha família. Então, algumas pessoas acho que erram, pessoas, diria assim, que resolveram trilhar o mesmo caminho do que é o ministério, né? Que é lindo, né? A própria Bíblia fala que se você opta por isso, você optou por uma coisa nobre, né? Mas a minha primeira responsabilidade é cuidar da minha família e sustentar a minha família. Se precisar que eu até deixe a igreja para cuidar da minha família, eu vou fazer, né? Então, eu não posso ser irresponsável. Eu vejo, se você conhece às vezes gente, ou você mesmo está numa situação dessa de que, resolvi largar tudo para seguir a Jesus. Tá, o que significa isso? Largue sua vida de pecado, não largue sua profissão, seu sustento. Realmente, né? Você vá trabalhar e sustente sua família, né? Então, eu estimulo muitos que optam por esse caminho, tá bom, mas tem a sua profissão. O apóstolo Paulo tinha a sua profissão. Quando precisava, né, ele às vezes fala assim, olha, não quero ser um peso para ninguém em termos de ofertas, às vezes as pessoas me ajudarem, então eu vou ter um trabalho aqui meu, chamado, na época ele construía barracas, tendas, né, as pessoas moravam muitas vezes em tendas,
Ele construía. Para Não depender dos para ter o outros, dinheirinho né? deles, É. para não ficar dependendo de oferta, de sustento de igreja. Uma coisa é certa, igreja é o último lugar para a gente receber dinheiro. Deixa eu falar um pouquinho sobre dinheiro, Tati. Só pouco apoio cultural, a gente vai entrar com a